Lucas 18, do verso 9 ao verso... Diz assim a palavra do Senhor: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de todo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Muito bem, queridos. Lucas, ele começa esse capítulo de número 18, falando da persistência da oração. A gente sabe que nos evangelhos, em todo o Novo Testamento, é dado uma importância muito grande essa questão da oração. Muitas vezes nós temos falado e pregado aqui na igreja sobre esse assunto. No entanto, às vezes eu fico na dúvida se realmente os irmãos, eles têm dado a devida importância à oração. Talvez alguns de nós aqui não gostem nem de orar, ou tenham preguiça em orar. Mas a Bíblia mostra que o cristão não vive sem oração. Por quê? Porque a oração é um dos principais meios que nós temos de falar com Deus, de buscarmos uma intimidade com Deus. Sem oração não existe comunhão com Deus. Então a Bíblia, ela fala em todos os momentos da importância. Nós temos vários requisitos e preceitos de como orar. O próprio Jesus Cristo ensina aos seus discípulos como se deve orar na oração do Pai Nosso. Mas aqui Lucas, ele quer mostrar para a gente que aquilo que Jesus colocou como uma postura que nós devemos ter diante de Deus quando nós oramos. Aqui está o início, do capítulo 18, falando de oração, falando da persistência, que nós devemos orar com persistência. Ele encerra essa primeira parábola que Jesus conta sobre oração, dizendo que a persistência é um produto da fé, porque ele vai falar da persistência. Ele vai dizer: será que quando eu voltar ainda haverá fé nesta terra? Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é que a persistência é resultado da nossa fé. E quando ele vai falar isso, ele entra num outro aspecto, porque a questão não é só persistir, não é só bater e dar-se-vos-á, não é só orar em nome de Jesus, mas existe uma motivação por trás da nossa oração. A postura que eu estou querendo colocar aqui não é a postura da vestimenta, de como você deve orar, se é em pé, sentado, de joelho. Isso não é isso que Lucas traz quando Jesus dá esse ensinamento. Mas a postura que eu digo é como você se apresenta diante de Deus na hora que você está orando. É como você se relaciona com Deus.
a importância que você está dando a Deus naquele momento em que você está se apresentando diante dele. Então essa é a postura que Jesus quer mostrar aqui para nós. E ele então coloca duas figuras que eu entendo que Jesus, ele ao falar, ele realmente colocou, são duas figuras totalmente opostas uma à outra, né? Nós vamos ver isso aqui, mas que realmente nos dá uma ideia, né? Nos clareia diante de nós essa postura, como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Tá? E eu quero falar sobre exatamente isso nessa manhã com vocês. A gente tem falado muito de oração, a gente tem persistido, nós estamos com uma meta de oração aqui na igreja. Nós fizemos uma vigília de oração, um percentual pequeno. Quando você pensa no número de membros e congregados da igreja, a gente percebe que existem pessoas que ainda estão muito mais afetos ao seu comodismo do que realmente se colocar diante de Deus em oração. Eu convidei a igreja para um clamor de oração hoje pela manhã e não vi muito interesse da igreja nesse sentido, apesar de que nós estamos querendo levantar um clamor pelas pessoas que se congregam conosco, que estão doentes, que não são poucas pessoas. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre essa importância que nós devemos ter. E a primeira figura que Jesus coloca aqui é a figura do fariseu. Vocês vão ver que são duas pessoas totalmente opostas, né? Porque um é o fariseu, Jesus coloca, o outro é o publicano. Quem é o fariseu? O fariseu é aquela figura, né, de uma seita religiosa em Israel, mas uma figura que exigia muito das pessoas, exigia santidade. É uma figura que queria aparecer para os outros que cumpria a lei. Portanto, como o apóstolo Paulo vai dizer, eu sou o fariseu dos fariseus, zeloso da lei do Senhor. Os fariseus tinham esse comportamento, vamos dizer assim, querendo mostrar diante das pessoas que realmente eram piedosas, religiosas, cumpridoras da lei. E por isso, nesse seu demonstrar, eles exigiam, apesar de não fazerem, mas exigiam dos outros. É por isso que muitas vezes Jesus vai chamá-los de hipócritas, né, de sepulcros caiados, porque na verdade tinha uma figura que aparentava ser e que na verdade não eram. Então o fariseu, ele promovia essa ideia de pureza, era um religioso. E por ser um religioso, muitas vezes a gente espera dos religiosos muita coisa. A gente espera que sejam realmente pessoas que, na aparência do jeito que eles são, que na verdade eles sejam realmente pessoas piedosas, não é? A gente espera que um religioso seja aquela pessoa dedicada a Deus, né, que cumpra os preceitos de Deus. E por isso nós temos um respeito muito grande por essas pessoas. Por quê? Porque elas, do nosso ponto de vista, elas têm uma intimidade maior com Deus do que nós poderíamos pensar em ser, né? Então o fariseu tinha essa figura. E o que a gente espera de um fariseu? Que realmente ele tem uma intimidade com Deus, né? E interessante, irmãos, que quando a gente vai analisar aquilo que Jesus vai falar, a gente vai ver que não é nada disso, né? Mas eu quero dar um time aqui para pensar no publicano, que é a outra pessoa exatamente oposta do fariseu. Porque quem era o publicano? O publicano era uma pessoa malquista no meio dos judeus, né? Entre a sociedade judaica, os publicanos eram funcionários públicos de Roma, né? Eles eram empregados do poder de Roma. E o que é que eles faziam?
eles cobravam impostos. Ora, ninguém gosta de pagar imposto, muito menos daquele que cobra o imposto. Então eles eram mal vistos ali socialmente. Eles eram mal vistos não apenas porque eram cobradores de impostos, porque estavam tomando o dinheiro do povo para mandar para Roma, mas também porque roubavam do povo nos seus impostos. Então, eles não apenas não tinham, vamos dizer assim, a nosso ver, né, na aparência, eles não tinham essa intimidade com Deus, portanto a gente também não podia esperar muita coisa deles no que diz respeito à sua intimidade, à sua religiosidade, não é isso? E é isso muitas vezes que acontece, queridos, porque às vezes daquelas pessoas que a gente muito espera, é daquelas que a gente menos recebe. E às vezes são daquelas pessoas que a gente menos, são aquelas que a gente mais recebe, não é? Fariseu, publicano, duas peças que são fundamentais nessa história que nós estamos contando aqui. Agora, eles tinham uma coisa em comum. Qual era a coisa em comum que eles tinham? Os dois eram judeus. E os judeus, eles tinham uma prática, eles iam ao templo, eles iam orar. E todos dois foram para o templo, e ao mesmo tempo eles foram para o templo para orar. Pouco afastados, aqui diz que ele estava distante um do outro, mas estavam ali em oração. Então eles tinham algo que era em comum, não é? E esse comum é que eram judeus, seguidores, portanto, de uma religião judaica, não é? E eu quero pensar então como é que eles se apresentam. Esse religioso, como é que ele se apresenta diante de Deus? E esse publicano, esse pecador, como é que ele se apresenta diante de Deus? Essas duas figuras, irmãos, faz a gente pensar um pouco sobre a nossa forma de orar, a nossa forma de se apresentar diante de Deus. Porque dessa forma Jesus vai dizer, um deles saiu justificado e o outro não. Significa dizer que muitas vezes nós perguntamos, eu não estou dizendo que todas as vezes é isso, mas em muitas vezes, quando nós estamos orando e nós não recebemos a nossa oração, muitas vezes a gente fica questionando por que Deus não respondeu a minha oração. O fariseu era aquela pessoa que chegou diante de Deus, diz aqui Jesus, mas ele diz assim, vejam aí, o fariseu, versículo 11, ficou em pé e orava de si para si mesmo. Não é isso que está escrito aí? Significa dizer que a oração daquele fariseu não chegou ao trono de Deus. Ele orava de si para si mesmo. Ele estava falando com Deus, mas a sua fala, a sua oração não estava chegando a Deus. Ficou nele mesmo. Estava orando de si para si mesmo. E o que é que significa isso, irmãos? Eu fiquei pensando um pouco. Porque, na verdade, o que esse fariseu estava fazendo era um monólogo meritório, né? Era um monólogo meritório. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando dos seus feitos, né? Daquela pessoa que ele entendia que ele era. E aqui está o grande pecado do fariseu. Nessa questão específica da oração, o pecado do fariseu aqui era da justiça própria, né? Muitas vezes nós cometemos esse pequeno pecado, não é que eu posso chamar de pequeno, não é? Porque não existe pecado pequeno nem grande, tudo é pecado, não é? Mas o pecado da justiça própria. E o que é justiça própria, irmãos? Justiça própria é quando você olha para o outro e você vai dizer assim, esse camarada aí, irmão da igreja,
não bota nem o pé na igreja, é um cara abençoado, e eu aqui estou todo domingo na igreja, sentado no banco da igreja, participando dos cultos da igreja, e não tenho essa vida, né, que esse irmãozinho tem, né? Isso aí é justiça própria, né? Às vezes você diz assim, você está assim, irmão, sabe por quê? Porque você não ora, porque você... Eu não, eu estou todo dia ali orando, toda noite ali, passo a noite orando, jejuando, não é? Isso é justiça própria, não é? Quando você tem o seu padrão de santidade na relação do outro, e não o seu padrão de santidade, não é Deus, mas é o outro, você está tendo aí uma justiça própria. Quando você se acha que é santo, porque você olha para o pecado do outro, é justiça própria. Então, justiça própria era o que esse fariseu estava fazendo aqui. Ele estava orando para o Senhor, mas ele está dizendo assim, ó Deus, eu não sou como aqueles demais homens. Então, ele já se comparou, né? Ele já disse aqui, eu não sou... Ele diz assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele vai especificar o que esses homens são, que ele não é. Roubadores, injustos, adúlteros. E ele olha para aquele publicano que está longe ali, e nem como aquele publicano ali. Irmão, você já fez isso? Eu acho que fez. Eu acho que você já olhou para o irmãozinho da igreja e disse assim, justiça própria. O nosso padrão de santidade, irmãos, é Deus. A gente não pode estar diante de Deus olhando para os outros, mas nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Esse então publicano, fariseu, tinha esse problema, né, esse padrão de santidade que fazia com que ele tivesse justiça própria. E por isso que, baseado nessa questão, ele estava dizendo diante de Deus que ele era santo. Senhor, eu sou santo. Os outros são pecadores, né? Os outros não merecem, mas eu sou santo. Eu sou tão santo, Senhor, que eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou tão santo, Senhor, que eu pago meu dízimo corretinho. De tudo aquilo que eu ganho, eu dou o meu dízimo. Eu sou santo. É uma justiça própria, e aqui está a questão da justiça meritória, né, do próprio fariseu, né? E eu fico olhando que a gente precisa olhar para nós, irmãos. E eu vejo aqui alguns pontos que foram expostos na figura do fariseu, quando Jesus coloca a figura dele. A primeira, lhe faltava senso de pecado. Vocês acham que aquele fariseu tinha senso de pecado? Não. Ele não achava que tinha pecado. Ele se achava santo, né? Pecador são os outros, ele não. Então ele não tinha senso de pecado, tá? Eu não sei quantos aqui andam desse jeito, né? O que é que tem, pastor? A gente fazer isso, não tem nada demais, não é? O senso de pecado está lá embaixo. Se eu for fazer no grau de 1 a 10, talvez esteja no 1, né? No 2, né? O senso de pecado do crente é muito pequeno, né? Um outro ponto que a gente observa aqui, ele não fez nenhuma confissão de pecado ou de culpa. Ora, se o cara não tem senso de pecado, como é que ele vai chegar na presença de Deus e dizer assim, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, né? E é interessante, irmãos, porque o apóstolo João vai dizer que não existe ninguém na face da terra que não tenha pecado. O único que veio sem pecado, foi para a cruz e morreu por nós, foi Jesus Cristo. E ninguém mais. Então, o senso de pecado, quando a gente tem um senso de pecado, a gente, quando entra na presença de Deus, como pecador, a gente pede perdão dos nossos pecados, né? E o Espírito Santo nos faz ter um sentimento de culpa,
daquilo que nós fazemos. Outra coisa que eu vejo aqui, na figura do fariseu, é que ele não fez nenhuma súplica de misericórdia ou pedido de graça. Não é isso? Sou santo, então eu não tenho pecado, eu não preciso perdão do meu pecado, e eu não estou na presença de Deus pedindo a misericórdia de Deus sobre os pecados que eu cometi. Eu estou na presença de Deus pedindo que Ele derrame da sua graça sobre a minha vida, porque eu não tenho pecado, irmãos. Quem tem pecado são os outros. O maior problema nosso é olhar para os outros. Não é? Porque quando nós desviamos o olhar para os outros, nós deixamos de olhar para nós mesmos. E aí a gente não enxerga. Jesus disse assim, que a gente deve tirar a primeira trava do nosso olho antes de estar enxergando o pecado dos outros, irmãos. Não é isso? E vê uma outra coisa que a gente observa na figura do fariseu. Ele foi discriminador em relação ao pecado. Não é isso? O que tinha no coração dele? Ele não tinha amor ao próximo. Não é? Ele não tinha misericórdia pelo próximo. Porque ele estava condenando. Ele estava falando dos outros homens, estava falando daquele publicano, mas ele estava falando de uma forma condenatória. Ele não estava falando com amor, ele não estava falando com misericórdia, né? Mas ele estava condenando. Então, no coração daquele fariseu também não tinha misericórdia, não tinha amor ao próximo. E nós precisamos, amor. São pecados, irmãos, são pessoas que precisam da nossa misericórdia, da nossa compaixão, pessoas que precisam que a gente esteja orando por essas pessoas para que elas encontrem a graça salvadora de Jesus Cristo, a graça transformadora de Jesus Cristo. Eu estou com uma lista de pessoas não crentes que eu estou orando, né? E eu tenho certeza que Deus vai agir no coração dessas pessoas. Aqui tem outras pessoas que estão orando por pessoas não crentes. Mas nem todo mundo da igreja está orando por pessoas não crentes. Tá? Ou se então não colocaram o nome na lista. E se não colocaram o nome na lista, eu vou entender que não estão orando. Não é? Eu vou entender assim. E nós precisamos ter amor e misericórdia por essas pessoas. Nós somos salvos em Cristo, transformados, alcançados pela graça do Senhor, e nós não podemos ser tão egoístas ao ponto de não olhar para os outros e ter pena do miserável, né? Porque misericórdia é ter pena do miserável. Não é isso? Aquele fariseu não tinha pena daquele miserável. Eu quero dizer para vocês que essa figura do fariseu é uma figura que traz preocupação. Quando eu olho para os irmãos e eu penso, né, que possa existir alguém dessa forma aqui no nosso meio, me dá uma preocupação muito grande. Por quê? Porque, irmãos, esse é um estado perigoso da alma. O coração se torna insensível, indiferente. Insensível às pessoas, insensível e indiferente a Deus, insensível à importância que nós devemos dar à nossa comunhão e intimidade com Deus. Isso é um problema, né, que nós precisamos mudar. Por isso é que eu quero trazer aqui 3 aspectos. Se você tem uma postura como essa do fariseu, a gente precisa fazer 3 coisas. Primeiro, examinar-se a si mesmo, né? Paulo vai dizer isso. Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar. Segundo, temos que avaliar, nós não podemos estar fazendo avaliação dos nossos procedimentos, do nosso pecado, da nossa ação em relação aos outros. Mas nós precisamos ter um padrão de Deus na nossa vida.
Esse é o padrão. Como Isaías, né, que entrou ali na presença de Deus, e naquele momento do templo ele olha para o Senhor e ele se enxerga como um pecador. Então esse é o padrão da santidade de Deus. O outro é que a gente, portanto, não deve comparar, mas deve olhar somente para Deus nesse sentido. Essa é a figura do fariseu, né? Como a gente consegue, né? Como Jesus é tão minucioso, né? Quando ele coloca os seus exemplos para nós, né, irmãos? Mas a outra figura é a figura do publicano, aquele pecador, aquele que roubava do povo, aquele de quem você não espera muita coisa, né? Essa pessoa, ela chega na presença de Deus de uma forma completamente diferente do fariseu. Completamente diferente, irmãos. A sua oração não é de si para si. Jesus não fala isso, mas é a oração que é dele para Deus. E por que é dele para Deus? Porque Deus escuta e responde a oração, e ele sai justificado daquele momento. Então, a oração do publicano foi uma oração que saiu do coração dele para o coração de Deus, né? Ele é uma pessoa que se conhece, ele sabe que ele é um pecador, ele já fez a sua avaliação diante da santidade de Deus, e ele entende que o que ele faz é errado, ele sabe que ele é um pecador, e ele então, portanto, se conhece, ele chega na presença de Deus sabendo quem ele é, diante da santidade de Deus. Muitas vezes nós temos vergonha, né, de ir à presença de Deus. Esse pecador, ele tinha vergonha do seu pecado, ele tinha vergonha quando ele se defrontava diante da santidade de Deus, porque o texto diz que ele não tinha coragem de olhar nos olhos de Deus, mas ele não teve a vergonha de não entrar na presença de Deus. Esse é o mal de muitos pecadores. Estão em pecado, já deixam de vir à igreja, já deixam de orar, já deixam de ler a Bíblia, já vão se afastando, e já vão para o mundo. Esse pecador nos dá um exemplo de que mesmo no pecado nós devemos ir à presença de Deus. Quando a gente reconhece o nosso pecado, estamos arrependidos do nosso pecado, queremos o perdão e a graça de Deus derramada sobre nós, nós precisamos ir à presença do Senhor. E ele, irmãos, se achava uma pessoa imunda, né? Os olhos dele, sem querer olhar nos olhos de Deus, né, que ele não ousava levantar, então ele se achava uma pessoa imunda. Não era como aquele fariseu, sou santo, né? Mas ele se olhava, ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele sabia quem ele era. Então, como aquele centurião, né, que chega na presença de Jesus Cristo e diz assim: eu não sou digno de que entres na minha casa, ele chega na presença de Deus exatamente com esse mesmo sentido, que ele não era digno, mas ele estava ali para pedir a misericórdia de Deus. Então vejam, eu quero tirar aqui algumas coisas sobre isso, né? Primeiro, que ele se quebrantou na presença de Deus. Irmãos, quando ele chega ali na presença de Deus, começa a bater no peito, com aquele sentimento de culpa da sua vida de pecador, ali ele está totalmente quebrantado na presença de Deus. Eu olho para essa figura do publicano, eu olho para a figura de Ana, por exemplo, que é a mesma coisa, é o mesmo processo. Ela estava sofrendo por outro motivo, mas ela chega na presença de Deus quebrantado o coração. E ele então, quebrantado ali, ele batia no peito, e ele vai então conversar com Deus, e ele se apresenta diante de Deus, irmãos, para pedir, sabe o que de Deus? A misericórdia e a graça de Deus. Coisa que aquele fariseu não pediu, porque ele não tinha um senso de pecado. Mas ele tinha, e ele chegou à presença de Deus, ele disse: Senhor,
dai graça, dai graça. Tem misericórdia de mim, tem pena de mim, porque eu sou um pecador. Quantas vezes, irmãos, você deixou se quebrantar na presença de Deus e confessar talvez os seus pecados mais íntimos da sua vida, aqueles que você guarda dentro do cofre e tem um segredo ali, e que você não deixa ninguém saber, mas você não sabe que Deus sabe, mesmo está dando ali no seu cofre, estando ali dentro do seu cofre. A gente precisa abrir esse segredo, abrir a porta do cofre, deixar o Senhor, né? O Senhor já conhece, então vamos confessar, vamos nos quebrantar, vamos nos derramar diante de Deus, vamos falar daquilo que realmente nos incomoda e que não agrada a Deus, e vamos pedir a misericórdia do Senhor, para que Ele possa derramar graça sobre a nossa vida. O Salmo de número 51, versículo 17, talvez uma das confissões mais bonitas do Salmo, ali, Davi. Ele chega ali na presença de Deus, ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Foi dessa forma, irmãos, que aquele publicano chegou. Um coração quebrantado, um coração compungido, um coração contrito. E ele chega ali na presença de Deus, ele diz: Senhor, eu sou um pecador. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Essa parábola, eu estava orando ao Senhor pedindo um texto sobre a oração para a igreja, porque essa era a temática que eu queria trazer, mas eu estava orando e o Senhor falou comigo. Ele disse assim: prega sobre o fariseu e o publicano. E eu tenho certeza, irmãos, que essas duas figuras que Jesus colocou aqui são figuras que tocam a cada um que aqui está. O publicano saiu dali justificado, e eu sei que todas as vezes que nós vamos à presença de Deus em oração, nós queremos uma resposta positiva de Deus, e muitas vezes nós não temos, e muitas vezes não temos nem resposta. Por quê? Porque não chega até o trono da graça. Porque muitas vezes nós temos um senso de justiça próprio, um senso de justiça meritória, porque muitas vezes nós nos comparamos com os outros e achamos que nós já somos santos demais, e nós somos muitas vezes incapazes de olhar para a santidade de Deus, para a palavra de Deus, e olhar para dentro de nós e perceber que o nosso caminhar, o nosso proceder não é um proceder santo. Jesus então, ele conclui, e eu entendo aqui, que nós precisamos mudar a nossa rotina. Primeiro, nós temos um costume de oração. O que tinha em comum naqueles dois? Eles iam ao templo orar. Apesar de serem santos, apesar do outro ser pecador, mas eles iam ao templo orar. Nós precisamos mudar essa rotina, irmãos. Nós precisamos vir à igreja para orar. Não é em casa apenas, mas vir à igreja para orar. Nós precisamos estarmos contritos, compungidos, o nosso coração diante de Deus, quando nós formos orar. E nós temos a coragem de reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos da misericórdia, do perdão e da graça de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.